O 12º painel, com a apresentação das boas práticas de gestão identificadas no processo de avaliação no Programa da Excelência na Gestão no ciclo 2012, critério 7. Convido a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Agrobiologia de Seropédica, Rio de Janeiro, para apresentar o critério 7, modelo GES Pública 250 pontos. Chamo à frente o senhor Mário José de Oliveira e a senhora Rosângela Estralito. Boa tarde a todos. Estralioto, mas o nome é meio difícil mesmo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma grande honra para nós estarmos aqui. Nós somos talvez os mais criancinhas aí, dos que estão... Vem cá, Mário, vem comigo, fica aqui comigo. Do que estão apresentando aqui hoje. Nós concorremos no critério 250 pontos. Eu estava conversando com o Valdemir, que nós estávamos engatinhando e agora estamos dando os nossos primeiros passos, né? A Embrapa Agrobiologia é uma das 47 unidades de pesquisa da Embrapa, e quando eu falei lá fora agrobiologia, me perguntaram o que será isso, né? Agrobiologia, né? Então, a nossa missão é desenvolver conhecimentos, tecnologias e inovação baseada em processos agrobiológicos para a sustentabilidade da agricultura brasileira. E os processos agrobiológicos, nada mais, nada menos, são processos que utilizam processos que existem na natureza, né, em benefícios das culturas. No caso, por exemplo, o uso de micro-organismos, promotores de crescimento vegetal, que promovem a absorção de nitrogênio, a substituição de adubos, o controle biológico, aproveitamento de recursos naturais, né, e de processos que estão presentes na natureza e que podem ser otimizados e pesquisados para aumentar a eficiência das culturas e a produtividade. Eu queria que alguém desse um copinho de água, porque aqui na seca de Brasília eu fiquei realmente com a garganta ruim. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar um depoimento, né, da importância da adesão ao Programa de Melhoria de Excelência na Gestão pela Agrobiologia e pela Embrapa, né? Durante muito tempo, a elaboração dos relatórios de gestão foram retirados dentro do nosso processo de avaliação. Fazíamos apenas relatórios internos, né, do cumprimento das nossas metas, mas a elaboração de relatórios ela deixou de ser obrigatória. No entanto, com a evolução e a discussão da inserção de sistemas de qualidade nos nossos processos internos, nós consideramos importante a adesão ao GES Pública, né? E talvez corroborando o que foi falado aqui no primeiro dia, né, que para algumas entidades a simples leitura dos critérios de gestão promoveram melhorias em processos internos e aumento de eficiência de várias organizações. O mesmo ocorreu conosco. No primeiro ano do relatório, nós tivemos um relatório feito assim, onde a gente ainda não tinha entendido, né, a confecção e como se coletar os dados, os diversos processos de melhoria que haviam na unidade, né, e tivemos uma pontuação que nos deixou muito entristecidos, né, e na época foram 80 pontos, né, e a gente ficou muito chateado e pensamos, não, mas nós temos feito tantas coisas, vamos divulgar isso, vamos disseminar esse processo, os critérios de excelência, vamos estudar esses critérios de excelência, vamos entender como isso funciona, vamos detectar dos nossos setores todas as melhorias implementadas, vamos procurar integrar isso tudo. E fizemos, então, uma equipe de melhoria de gestão, que durante um ano inteiro nós tínhamos as nossas quartas-feiras de gestão e procuramos estudar, realmente aprofundar os critérios de excelência na gestão e entender onde esses critérios não estavam sendo atendidos, onde não estavam sendo atendidos, em que processo de melhoria nós tínhamos, em que estágio eles estavam. Divulgamos isso para os supervisores e fizemos seminários internos com chefias, com as supervisões. E eu estou na chefia de administração já por 2 mandatos consecutivos, e consegui, então, perceber a mudança que houve na organização e como nós evoluímos. E o ano passado eu estive aqui no seminário pela primeira vez, ouvindo, né, bastante curiosa sobre como funciona, né, o Programa de Excelência em Gestão, e tive a felicidade, né, de apresentar o nosso relatório, e tivemos esse ano 3 práticas indicadas, e uma foi escolhida para apresentar. Sentimos muito honrados, a nossa pontuação foi para mais de 200 pontos, agora já estamos engatinhando, disseram que os auditores nos falaram que agora a gente tem que concorrer na próxima já em 500 pontos, então nós ficamos muito felizes, né? E isso promoveu grandes mudanças de entendimento e auxiliou muito a gestão estratégica da empresa, que já existe, né? E
baseada nos nossos planos diretor e que nós temos o plano diretor das unidades, mas o entendimento e a disseminação disso para as equipes melhorou muito com a adesão aos critérios de excelência. A prática que nós vamos apresentar hoje, ela sempre foi um dos grandes desafios nossos, que é a gestão dos projetos, do orçamento dos nossos projetos. Então, foi uma prática vinculada ao setor financeiro, né? O Mário é aqui um dos nossos grandes colaboradores, né? Supervisor na área de orçamento e finanças, né? Então, essa prática, ela foi principalmente em cima de aumentarmos a transparência, a melhoria na gestão orçamentária e financeira, visando dar transparência e contribuir para a agilidade e eficiência na execução orçamentária global da unidade. Sempre foi para nós um grande desafio isso, porque os recursos dos projetos eles são repassados para a unidade, mas a execução dele, feita através do sistema CIAF, não permitia que nós tivéssemos um controle e uma transparência aos pesquisadores da execução de cada projeto dele, do orçamento que vinha para cada projeto, cada uma das despesas que eram efetuadas no sistema CIAF. É muito difícil de se elaborar relatórios detalhados para os projetos, para os pesquisadores, ter isso a tempo e a hora, em função de cada um dos pedidos que eram encaminhados ao setor de compras, devolver ao setor de compras se o projeto, se o custo daquela aquisição tinha sido maior ou menor do que havia sido orçado pelo pesquisador, muitas vezes gerando retrabalho dentro da empresa, insatisfação, porque a demora na apresentação dos saldos de pesquisa aos pesquisadores gerava uma enorme insatisfação, uma dificuldade de planejamento da pesquisa em função do orçamento disponível. A mim, como gestora, me impedia de ter uma visão de como estava sendo executado o orçamento da empresa, que percentual eu só percebia através do CIAF quanto que se tinha executado, se tantos por cento, ou 10%, ou 20%, mas onde estava sendo executado, que projeto estava andando mais rápido, quem estava demorando a execução, quais eram os gargalos que estavam sendo encontrados na gestão do orçamento da empresa. Eu não tinha condições de ter visão, e, da mesma forma, menos ainda o pesquisador responsável pelo projeto. E nós tínhamos vários sistemas da empresa que não eram integrados e que impediam que a gente tivesse essa visibilidade. Então, o grande trabalho da equipe foi justamente desenvolver um sistema que permitisse conversar a gestão orçamentária, a execução orçamentária dentro do sistema de administração financeira do governo federal, com os repasses orçamentários que são feitos para a unidade, e vocês vão perceber, ao longo da apresentação do Mário, que essa prática acabou se disseminando por todos os outros setores da unidade, permitindo, na verdade, além de nós termos uma transparência na execução dos projetos, que nós tivéssemos uma transparência também na execução de todo o orçamento, inclusive de investimentos e de custeio da unidade, e isso pôde ser divulgado e colocado para todos os nossos colaboradores, né? Então, dentro das metas que estão ali colocadas do SOF, as nossas metas como gerentes, né, eram essas, né, de disseminar isso tudo, e então eu passo então para o Mário fazer agora a apresentação como um dos responsáveis aí, junto com toda a equipe, por conseguir que a gente chegasse a ter essa transparência. Boa tarde. Como a doutora Rosângela mesmo colocou, nós tivemos aí um empenho da equipe, justamente com a chefia administrativa, em apoiar para que nós tivéssemos esse trabalho em mostrar e dar transparência ao pesquisador, à chefia, aos supervisores, sobre a execução orçamentária de todos os projetos. Todas as liberações, tudo que acontecia em cada um desses projetos. O que estava sendo liberado, como esse recurso estava sendo liberado e onde ele estava sendo liberado. Isso acontece, a programação é feita no IDEARE, sistema da Embrapa. Depois dessa liberação, ele vai ser passado para o CIAF, ele vai ser liberado pelas notas de crédito. Após essa liberação, nós vamos voltar e usar um sistema de controle orçamentário e fazer o desmembramento desse recurso, conforme foi planejado pelo próprio pesquisador dentro do IDEARE, e, daí para frente, utilizar a outra ferramenta, que é o CIAF gerencial, para tirar esse relatório e alimentar a nossa planilha de controle orçamentário. Aqui eu coloquei para vocês visualizarem o nosso sistema, que é o IDEARE, e aqui ele traz o projeto, a atividade que o pesquisador é responsável dentro da empresa, as liberações, a programação
dessas liberações quadrimestralmente. Aqui eu trago uma das abas da nossa planilha de controle orçamentário relacionadas à nota de crédito. Então, todo o valor que foi liberado no CIAF operacional, ele vai ser desmembrado e nós vamos colocar nessa planilha, que vai ser a principal ferramenta para depois alimentar o sistema de controle orçamentário. Aqui eu trago uma tela do CIAF gerencial com as informações para gerar o relatório de todos os empenhos que foram gerados pelo SOF da unidade. Aqui é uma aba da nossa planilha de controle orçamentário com todos os empenhos. Ali ele já vem desmembrado por todos os projetos, dentro de dentro de todas as despesas. Aqui, depois de todas essas informações lançadas na coluna de todos os empenhos, todos os pré-empenhos, todas as liberações dentro de cada um desses projetos, é gerado esse relatório final, onde todas as despesas, despesas de gestão, despesas fixas, isso de custeio, a parte de investimento também. Aqui nós temos esse relatório completo, com todas essas informações, o que facilita o gerenciamento dessas informações, como a Rosângela tinha colocado anteriormente. Uma apresentação com o valor que foi liberado de despesa fixa, de gestão da unidade, de macroprograma, de todos os bens, que foi liberado para a obra, todo o valor que foi liberado, todo o valor que foi aplicado e o saldo de cada um desses projetos. Como ela mesma tinha colocado anteriormente, o valor que teríamos aí para visualização dentro de cada um desses projetos, de cada uma dessas atividades, o que foi de fato executado e quais são os projetos ou as atividades que precisam executar esse orçamento. Aqui nós vamos começar já com o SISG-PROG, que é o Sistema de Controle Orçamentário dos Projetos. Aqui, inicialmente, esse sistema ele foi desenvolvido com o NTI da unidade, o Núcleo de Tecnologia da Informação, e ali, inicialmente, a matrícula do usuário e uma senha. A segunda tela, ele vai ter acesso, se for um pesquisador, se for um supervisor, se for aí chefe da unidade, ou se ele tiver acesso a todos esses projetos, a toda a carteira de projetos da unidade, o perfil que vai ser liberado a ele. O terceiro passo ali, eu tenho a planilha de controle orçamentário, que vai ser liberado para acesso e o que ele vai visualizar. Esse sistema, ele funciona meio que como um extrato bancário, que é essa última tela do sistema. Então, todo o recurso que foi liberado para aquele projeto, para aquela atividade, como as entradas, isso em cada quadrimestre, e todas as despesas que foram realizadas para cada uma dessas atividades. Então, todas as entradas, todas as saídas e o saldo desses projetos, que no caso, o orçamentário. Então, o resultado da implementação desse sistema é dar essa maior transparência para os pesquisadores, para a chefia, para os supervisores, para essa tomada de decisão. Porque, a partir do momento que você tem um extrato detalhado de tudo que está acontecendo com o orçamento da unidade, fica muito mais fácil e muito mais transparente para cada um deles. Então, tem líderes de projetos que conseguem abrir esse sistema e visualizar, dentro dos seus projetos e dentro do macro programa dele, tudo que foi liberado e onde foi executado cada parte do orçamento e quando também foi liberado. Esse sistema ele permitiu que a gente promovesse várias ações de agilização do processo de execução orçamentária, e nós integramos isso com alguns centros de custos que foram super importantes. Então, nós temos alguns centros de custos de laboratórios multiusuários. Então, as pessoas que gerenciam esses laboratórios multiusuários, elas têm acesso a um centro de custo, onde eles têm todo o recurso destinado pelos pesquisadores a esse laboratório para consertos, compras de materiais, e esse gerente, então, pode, ao longo do ano, promover a manutenção, a compra de equipamentos e materiais para o funcionamento
integral do laboratório o ano todo. Ele não precisa ficar dependente de recursos, de alguma liberação, de liberação da chefia, de recursos para fazer um conserto do equipamento, a manutenção, pelos repasses que são feitos pelos pesquisadores, pelas análises, através de custos de análise. Então, esse recurso é passado diretamente para esse centro de custo. A gerente do laboratório multiusuário pode programar todas as manutenções de equipamentos, todas as compras de reagentes, de insumos para esse laboratório durante o ano todo, de modo que o laboratório nunca paralisa suas atividades e ele mantém uma gestão de orçamento separada de recursos que são, então, destinados pelas diferentes equipes de pesquisa a esses laboratórios multiusuários onde eles utilizam, né? Então, isso foi super importante para a gente. Nós estamos agora com outros desafios que eu vou colocar mais à frente, né? Esse acompanhamento segmentado de despesa de gestão, ele permite também que o pesquisador perceba o percentual de recursos que ele destina, de 15% de recursos de projetos que ele destina para a gestão, aonde a unidade está aplicando esse recurso de gestão, para que tipo de despesa nós estamos usando, no que está sendo aplicado esse dinheiro que vem dos 15% da gestão de projetos e mesmo o recurso de gestão que é destinado para a empresa, né? Como principal impacto disso, nós tivemos no ano passado, como já tem a cada ano aumentado, né, o percentual acima de 99,9% de execução do orçamento. Nós tivemos, ao final do ano, o percentual dos mais elevados que nós já tivemos no último trimestre, ou seja, não chegamos no último trimestre do ano ainda com um grande percentual de orçamento a ser executado, o que gera correria, o que gera, às vezes, um gasto desnecessário, um gasto em coisas que, de repente, a unidade não estaria necessitando naquele momento, para que a gente faça a execução do orçamento, para que não se devolva recursos. Então, esse tipo de coisa, no ano passado, foi agilizada, permitiu que o orçamento fosse executado mais ao longo do ano, mais dentro das previsões, das necessidades, e atendendo com maior eficiência e eficácia, né, a execução orçamentária do recurso que foi destinado à nossa unidade, né? O interessante de colocar é que esse sistema, ele não surgiu assim, tão simplesmente como o Mário colocou, né? Na verdade, nós quisemos resumir, né? Mas a realidade é que nós passamos muitos anos trabalhando nisso, né? O sistema tem um histórico grande, nós passamos de pequenas planilhas, onde havia um enorme retrabalho, relançamento de dados, depois nós tentamos importar alguns sistemas de outras unidades e tentar aplicar, mas também gerava retrabalho, e nós fizemos, então, um benchmarking de metodologias que estavam sendo usadas em outras unidades. Pela característica da Embrapa, tivemos que usar, dentro do sistema Embrapa, pela característica do tipo de repasse de recurso dentro do projeto, do IDEARE, e aí algumas práticas foram identificadas, havia uma pressão dentro da empresa de que nós adotássemos uma determinada prática de outra empresa, num determinado processo de outra empresa, e nós, então, colocamos firmemente que a equipe de gestão orçamentária que trabalha com isso é que deveria definir, porque eles é que sabem as dificuldades operacionais, né, e que sistema, na verdade, se aplicaria melhor e que exigiria menos retrabalho, né, e mais eficiência para a resposta que era necessária. E eles, então, escolheram esse sistema, que foi desenvolvido em colaboração com a Embrapa Gado de Leite, né? E é um sistema que já permite uma execução através, vamos dizer assim, a coleta de dados diretamente do CIAF, que é onde eles realmente estão executando o orçamento no dia a dia, evitando o retrabalho e lançamentos de dados novamente, né? Então, isso foi muito bom, né? Então, essa afinidade que houve, né, com a gente na definição de como que isso seria feito foi muito importante, né? E ao longo na verdade, eu estou na gestão de administração já há 2 mandatos consecutivos, e foi o meu desafio no primeiro mandato que consegui realizar há 2 anos atrás, né, que começamos a implementação. Resta ainda alguns desafios, né, que é retornar, que a gente tenha, que o pesquisador use mais o sistema no sentido de se planejar de acordo com a execução que foi feita ao longo do ano, para a distribuição do orçamento dele no ano seguinte, tendo em vista nós atendermos o calendário, por exemplo, de compras da unidade, podemos concentrar realmente as compras nos períodos mais apropriados, para que a gente possa fazer a divisão dessa compra ao longo do ano, para também não sobrecarregar o setor de compras. Então, essa distribuição é que o pesquisador use mais intensivamente o próprio acompanhamento das necessidades dele de orçamento ao longo do ano, para planejar o pedido de orçamento que ele repassa à sede, de modo a que ele também
tenha maior eficiência na execução do orçamento, a unidade como um todo possa economizar fazendo pregões conjuntos de determinados produtos. Então, isso é um desafio. O desafio é ampliar os nossos centros de custo também para o futuro, né, para a gestão de campos experimentais, né, que é um desafio que está colocado para nós agora, né, e justamente integrar os pesquisadores que usam os campos experimentais para que a gente tenha o mesmo sistema integrado que nós usamos nos laboratórios. Então, a prática está ainda em fase de se disseminar para outras unidades, né? E é isso. Como ela colocou mesmo, não tem esse retrabalho todo, né? O CIAF gerencial. A gente já extrai dele todas as informações que foram lançadas no CIAF operacional e facilita bastante. É uma ferramenta que tem contribuído e tem ajudado muito na nossa unidade. É isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada aos nossos palestrantes. Convido agora o Instituto de Tecnologia de Alimentos Ital de Campinas, SP, para apresentar o critério 7.3, modelo FNQ 500 pontos. Chama ao palco Cíntia Cristina Leite. Boa tarde. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a prática de plano de investimentos do Ital. Só enxergar aqui. Ok. Antes, eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome do Ital, né, de estar aqui, falando um pouquinho de uma prática de gestão nossa, que a gente já realiza desde 2001, e que, para a gente, foi uma surpresa ser destacada esse ano de avaliação em 2012 como uma prática de excelência. Tá? Então, a prática é o plano de investimentos. O Instituto de Tecnologia de Alimentos está localizado em Campinas. Nós atuamos na área de pesquisa em alimentos e embalagens. O governo do Estado de São Paulo, nós respondemos diretamente ao governo, através da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA. Então, nossa missão é pesquisa, desenvolvimento e inovação, assistência tecnológica e difusão do conhecimento técnico-científico para o agronegócio em benefício da sociedade. Então, visando isso, nós atuamos, como eu falei, na área de alimentos e embalagens, desenvolvendo pesquisas, serviços em plantas pilotos, consultorias, análise de laboratório, capacitação profissional, informações tecnológicas e publicações técnicas. O Ital está organizado em 10 unidades. Como nós nos subdividimos internamente, nós temos 7 unidades que nós chamamos de laboratoriais, que são os laboratórios que atuam na área de carnes, o CTC, área de chocolates e cereais, que é o Cereal Chocotec, área de leites e derivados, que é o Tecnolate, Frutotec, que é a área de frutas e hortaliças, o GPC, que é o Grupo de Engenharia e Pós-Colheita, CCQA, que é a parte de análises químicas, físicas, sensoriais, e o CTEA, que é o Laboratório de Embalagens. Além dessas 7 unidades, nós temos também a área administrativa. São 3, formada pela Diretoria Geral, CAPD, que é a parte de administração, e o CIAL, que é o nosso centro de comunicação. Aqui está um roteirinho da nossa apresentação, né, da prática de plano de investimentos, que a gente vai falar um pouquinho de cada etapa dessa. Qual que é o objetivo dessa prática? O objetivo dela é sistematizar o levantamento das necessidades de investimento e a busca por recursos para implementá-los. A abrangência dela são todas as unidades do Ital. Então, todas as unidades realizam um plano de investimento anualmente. É uma prática, como eu disse, realizada anualmente por todas as diretorias de todas as unidades que preenchem o formulário que é o plano de investimento, que tem todos os critérios para a formação do plano final de investimento do Instituto. Essas informações que as unidades preenchem inicialmente no plano de investimentos, elas são repassadas para avaliação da diretoria geral, para avaliar se aquilo está adequado ou não às estratégias do Instituto, aos serviços que serão oferecidos nos anos sequentes.
A aprovação final do plano é feita na reunião do Conselho Diretor. Nessa reunião participam todos os diretores de todas essas unidades. Então, é feita uma discussão final, depois da análise da direção, feita uma aprovação pelo Conselho desse plano de investimentos. O acompanhamento ele é feito em reuniões do Conselho Diretor e reunião de análise crítica anual. Então, essas reuniões do Conselho elas são mensais. Após o fechamento do plano de investimento, ele é constantemente avaliado nessas reuniões para a busca de recurso ou para acompanhamento da sua execução. E na reunião de análise crítica anual é onde nós fazemos o fechamento desse plano e verificamos o que dele foi cumprido no ano em questão. Então, o que nós temos de fontes de recurso no nosso plano de investimentos? Nós temos o GEPSP, que é o Governo do Estado de São Paulo, onde a APTA, que eu falei para vocês, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, é o órgão, é uma unidade, né, que a gente chama orçamentária. Então, o governo destina os recursos para a APTA, e a APTA ela é formada por vários institutos, né, que respondem assim como o ITAL. E o ITAL é uma das unidades de despesa para a qual a APTA define um recurso anualmente. Então, exige uma negociação da direção do nosso instituto junto à coordenadoria da APTA para que a gente consiga recursos para a implantação do plano de investimentos. Temos as agências de fomento, né? FAPESP, FINESP, CNPq, a Embrapa e outras que a gente tem trabalhado atualmente. E também a iniciativa privada, que são os recursos que nós arrecadamos dos serviços que são realizados diretamente com as empresas e as indústrias. Então, internamente, nós temos uma instrução de trabalho, um procedimento dentro do sistema de gestão da qualidade, para que a gente possa definir os critérios básicos para a formação do plano de investimento e para que todas as unidades façam da mesma forma, né? Esse é o nosso formulário do plano de investimentos, onde a gente pede que a unidade identifique a quantidade do item que vai ser inserido no plano, uma descrição, uma breve justificativa do que motivou, né, a unidade a selecionar aquele item como um investimento no ano, o custo estimado, a fonte de recurso e o tipo de investimento. Então, no tipo de investimento, a unidade ela diz se vai ser uma obra, um serviço ou um material permanente, que é assim que a gente define os recursos do Estado. Então, isso facilita a direção na hora de auxiliar na captação dos recursos através do GESP. Então, a prática ela foi criada em 2001, e depois disso nós fomos implementando melhorias nessa prática. Em 2004, o plano de investimento ele passou a ter níveis de prioridade para facilitar a tomada de decisão na aplicação dos recursos. Então, inicialmente, nós tínhamos 3 níveis de prioridade. As unidades organizavam os seus itens do investimento nesses 3 níveis. Depois, em 2010, para cada item inserido no plano de investimento, passou a ser obrigatória a definição da fonte de recurso, para maior direcionamento na busca pelos investimentos. Então, até então, a gente não tinha o que eu mostrei para vocês no slide anterior, que era a fonte de recurso para cada item. Então, em 2010, isso foi inserido a pedido da direção para facilitar a busca desses recursos. Para que a gente, nesse momento, as unidades tinham dúvida. Sou eu, o diretor da unidade, que tenho que buscar pelo recurso? Ou será que é o diretor do ITAL que vai buscar pelo recurso? Então, para isso ficar mais bem definido, a fonte de recurso foi inserida. Em 2011, o plano de investimentos passou a ter 2 níveis de prioridade, para maior objetividade. Por quê? A gente tinha os 3 níveis. E o que nós percebemos? Que a prioridade 3 nós não realizávamos. Então, nós tínhamos prioridade 1, prioridade 2, e a prioridade 3 ela não era realizada. Era só mais uma informação que a gente demandava das unidades para que elas preenchessem no formulário e consolidassem o documento do plano de investimento, mas que isso não tinha nenhuma utilidade adiante. Então, para facilitar a dinâmica do processo, isso foi retirado.
Em 2012, os itens inseridos no plano de investimentos passaram a ser classificados como obra, serviço ou material permanente e organizados na planilha em ordem de importância. Então, isso foi uma alteração feita no procedimento, onde foi também solicitado pela diretoria, como o governo do Estado de São Paulo libera os recursos de acordo com a classe do investimento. Então, para facilitar esse trabalho da direção, foi pedida essa alteração, o que tem contribuído muito na gestão dessa prática. Os desafios superados. A implantação desta prática melhorou a organização e a priorização dos investimentos. A sua aplicação tem sido aprimorada a cada ano, com o objetivo de adequá-las às necessidades do Instituto como uma ferramenta de gestão. Então, o que a gente tem percebido é que, realmente, a diretoria entendeu, né, esse mecanismo como uma ferramenta de gestão e que tem utilizado isso nas suas formas limitadas um pouco, né, devido à falta de investimento, mas, na medida do possível, buscando organizar os recursos disponíveis. Então, os desafios atuais é a dificuldade no estabelecimento de um plano de investimentos factível para o ano seguinte. Essa é uma crítica do nosso diretor, né, que, quando chega o primeiro plano de investimentos, ele fala que é uma lista de sonhos e desejos que todos temos e que exige uma análise mais profunda da direção para que isso seja filtrado, né, e o documento seja o mais próximo possível do que a gente pode, né, e precisa conseguir para aquele ano. E melhorar a análise crítica entre as unidades e o que haverá possibilidade para investir, analisando-se as diferentes fontes de recurso e o histórico de arrecadação, que é praticamente a mesma coisa. Os nossos indicadores para isso. Nós temos 2 indicadores. O primeiro são recursos arrecadados de todas as fontes gastos com investimentos. Então, é o percentual que a gente tem do que foi arrecadado no Itaú e o que a gente conseguiu investir disso. O percentual do investimento planejado versus o realizado por ano. Então, e a gente faz esse filtro por unidade e o total Itaú. No desempenho dos últimos anos, o percentual médio de realização dos investimentos planejados foi de 63%. Esse índice é uma média, né, de 2007 e 2011, mas o que a gente percebe avaliando individualmente é que isso tem crescido consideravelmente. Bom, é isso. É uma apresentação bem simples, né? Essa é uma ferramenta que a gente utiliza lá, como eu falei para vocês, desde 2001. Para a gente faz parte, é um mecanismo de gestão muito importante e que a gente tem visto a evolução constante dela no Instituto. É isso, muito obrigada. Agradecemos a participação dos palestrantes e pedimos a compreensão de todos os participantes, mas, devido ao nosso tempo, as perguntas referentes ao 12º painel, esse que foi apresentado agora, a gente pede para que vocês façam elas por escrito. No material que vocês receberam papel e caneta. Vocês podem escrever as perguntas e entregar elas na recepção para vocês obterem as respostas de vocês por e-mail. E, enfim, obrigada. Chegando quase ao final, seguimos com o nosso último, o 13º painel. Convidamos a senhora Bibiane Marcondes de Moura, coordenadora do Programa em Excelência na Gestão da Associação Brasileira de Pesquisa, Tecnologia e Inovação, a BIPT, a apresentar o PEG Ciclo 2013 e os resultados do Ciclo 2012. Convido à frente a senhora Bibiana Marcondes de Moura. Boa tarde. Já aproveito inicialmente para agradecer a presença de todos. Foi um prazer revê-los, né? E alguns conhecer, e convido já a participar do Programa Excelência na Gestão, ciclo 2013. A gente vai estar aqui apresentando os resultados do ciclo 2012 e passando o cronograma já das atividades que se iniciou a partir de ontem aqui pela abertura do seminário. Como foi dito ontem, né, também na abertura do nosso seminário, o programa ele foi criado exatamente em maio de 98 e esse ano está fazendo 15 anos.
A única interrupção que nós temos foi no ano de 2008, né, onde não teve o ciclo rodado devido a problemas de aprovação de projeto, mas ininterrupto durante, vamos dizer, 14 anos. Qual é o objetivo do programa? O objetivo do programa é desenvolver, né, e disseminar a melhoria do desempenho dentro das nossas EPDIs, entidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, visando alcançar sempre a excelência em sua gestão. Quais são os objetivos do programa? Viabilizar e internalizar as práticas modernas de gestão na qualidade nas EPDIs, que são essas práticas que são destacadas dentro de cada ciclo, de cada ano. Consolidar e validar um conjunto mínimo de indicadores de desempenho dentro dessas entidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de divulgar os resultados consolidados através de indicadores, né, de desempenho dessas entidades, como referenciais comparativo entre as mesmas. Também temos como objetivo específico gerar informações sobre o desempenho das entidades, né, como subsídio para o planejamento e a formulação das políticas do setor de ciência, tecnologia e inovação. Capacitar os dirigentes e os colaboradores, corpo técnico, na avaliação das EPDIs, que possam atuar como multiplicadores, disseminadores do modelo de excelência nas suas respectivas instituições. Validar também, né, o desempenho das entidades das EPDIs, utilizando os indicadores adequados à sua atividade e aos seus respectivos níveis de desenvolvimento. Quais são os benefícios que essas instituições têm em adequar e disseminar tanto o MEG e aderir ao Programa Excelência na Gestão? O primeiro deles é tendo uma visão sistêmica, né, dentro da organização, o desenvolvimento de uma visão como um todo, a melhoria contínua do setor de atuação dessas instituições, a utilização de um modelo de gestão que ele é reconhecido mundialmente, o maior comprometimento da força de trabalho das EPDIs com os objetivos institucionais, missão, visão e valores, uma identificação de seus pontos fortes e oportunidades de melhoria, que são destacados dentro do relatório de avaliação, uma maior integração e cooperação interna, compartilhamento de tecnologias, práticas, informações e conhecimentos, acesso aos resultados de aplicação de tecnologias de gestão no setor, implementação da cultura de avaliação, ou seja, todo ano que se escreve o relatório de gestão, é como se fosse um ciclo PDCA, você consegue verificar, atualizar e modernizar tudo que está acontecendo entre as EPDIs de acordo com o seu setor. Como eu já acabei de falar, né, a melhoria contínua do desempenho da organização também serve de preparação para participar de outras bancas examinadoras. A gente tem muitas instituições que, além de participar do Programa Excelência, participa também das premiações locais e regionais das suas instituições e do seu estado. Formação de equipes de alto desempenho e a maior integração entre as EPDIs, através desses encontros de capacitações, workshops, seminário que a gente faz, a gente consegue fazer essa transmissão de redes, né, entre as EPDIs, que é muito importante. O sistema PEG, existe 3 softwares, o SAGE Offline, o SGID e o OTG. O SAGE Offline e Online, ele é utilizado na hora que a sua instituição está sendo avaliada. Só quem utiliza esse sistema são examinadores líderes e iniciantes dentro do processo de avaliação. O SGID é um sistema de banco de indicadores, né, onde todas as instituições preenchem, de acordo com o seu setor, os indicadores que são definidos e reformulados anualmente no workshop de indicadores. E o Observatório de Tecnologia de Gestão, o OTG, que está sendo reformulado e que, na prática de gestão, é onde a gente coloca e armazena todas as nossas boas práticas de gestão. Esse banco de dados hoje possui mais de 200 práticas de gestão, desde a criação do Programa Excelência na Gestão. Aqui eu tenho alguns resultados do ciclo, né? Como já foi falado, nós tivemos 522 pessoas capacitadas,
Na região Centro-Oeste, 176, no Sudeste, 86, no Sul, 73, Nordeste, 131 e na região Norte, 56 pessoas. Tivemos 61 adesões ao projeto, ao Programa Excelência na Gestão, 18 relatórios de gestão recebidos e avaliados, 87 examinadores participaram dessas 18 bancas de avaliações, e, novamente, aqui as pessoas treinadas 522. Lembrando que algumas instituições elas não entregam relatório porque elas têm uma internalização de entregar a cada 2 anos. Então, às vezes, vocês podem verificar ali que tem 61 adesões e tem 18 relatórios entregues. Mas, às vezes, aqui não entregou nesse ano, passa a entregar no ano que vem, porque ele já tem essa disseminação de fazer somente o relatório bianualmente. Aqui são as instituições que entregaram o relatório de gestão no ciclo de 2012. A ABIPT, a Embrapa Amazônia Oriental, SEMPS Petrobras, Embrapa Agrobiologia, Embrapa Soja, Embrapa Meio Norte, FUCAP, FAPERN, FAPTEC, Instituto de Pesquisas Eldorado, ITAL, ITEP, TECPA, INT, ITPS, SECT-AM, a Secretaria Municipal de Anápolis, Senai CT-CEMAT. Esses foram os 18 institutos que entregaram os 18 RGs no ciclo de 2012. Dentro da nossa avaliação do programa, 95% indica e recomenda o programa entre bom e ótimo para as outras instituições. E 83% analisa o programa Excelência entre as notas 9 e 8, aqui devido às cores. A utilização dos resultados também, nós temos aqui entre bom e ótimo, sendo que bom nós temos 44% entre bom e 39% em ótimo. E o grau de satisfação do programa, nós temos aqui 56% entre ótimo, entre bom, e 33% entre ótimo. Agora, eu gostaria de passar para vocês algumas informações que, até nesses últimos 2 dias, o pessoal tem me procurado e me perguntado a respeito do cronograma. O nosso cronograma de atividades do ciclo de 2013 ele já está disponível na internet, na página do programa. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês. A primeira fase do programa é a adesão que os senhores fazem formalmente, enviando para a ABIPT o termo de adesão do programa. Esse termo a gente está recebendo até o dia 22 e iniciou-se no dia 14 de janeiro. A segunda atividade, que é o nosso seminário que está sendo realizado, dia 14 e 15 de março. E já na última semana do mês de março, a gente começa com as capacitações de critérios de excelência e elaboração do relatório de gestão. Dos dias 25 a 26, vai estar acontecendo no Norte, Nordeste e Sul, especificamente Manaus, Aracaju e Curitiba, e nos dias 2 e 3, na região Centro-Oeste e Sudeste, que será aqui em Brasília e em Campinas. A próxima capacitação, que é junta com a de critérios de excelência, que é a elaboração do relatório de gestão, vai ser no dia 26, 27 e 28 de março, na região Norte, Nordeste e Sul, e 5 e 6, Centro-Oeste e Sudeste. A partir do mês que vem, a gente vai estar encaminhando as senhas para os diretores das respectivas instituições associadas à BIPT para estar preenchendo o nosso SGID. O período de preenchimento desse banco de dados, que é o sistema de indicadores, vai ser do dia 8 a 30 de abril. O workshop de gestão para os dirigentes das entidades de pesquisa será no dia 26 de abril. A capacitação do Balance Scorecard, que foi também discutida e apresentada, e algumas boas práticas aqui, que continua sendo o mais utilizado. O programa também ele estabelece e tem essa capacitação para as EPDIs, que vai ser realizado dia 16 e 17 de maio. O apoio à elaboração do RG, no dia 20 a 24 de maio, pelas regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, e de 3 a 7 de junho, Nordeste e Sudeste. A capacitação de examinadores iniciantes vai acontecer na região Nordeste, Norte e Sudeste, dia 13 e 14 de junho,
e Centro-Oeste e Sul, dia 27 e 28 de junho. Já a capacitação de examinadores líderes, dia 18 e 19 de junho. E o que são esses examinadores líderes? Examinadores líderes são os colaboradores dessas instituições que já estão no processo de avaliação há algum tempo, que têm a experiência e já conseguem disseminar essas informações para os iniciantes, para que um dia esses iniciantes se tornem também líderes. E é a maior dificuldade que a gente tem na hora de estar formando essas bancas avaliadoras, é estar convidando e vocês, no caso, como examinadores, aceitando para a gente estar tendo condições de fazer todas as avaliações de todos os relatórios recebidos. O prazo para a entrega do RG. A GEABIPT vai receber esse relatório de gestão até o dia 31 de julho, 31/7. O workshop de discussão do SGID, como eu já tinha dito, que a gente renova anualmente esses indicadores de desempenho, vai estar sendo realizado dia 29 e 30 de agosto, aqui em Brasília. Nesse momento aqui, de 1º a 9 de agosto, a gente vai estar montando as equipes de examinadores iniciantes e líderes e distribuindo os relatórios para as equipes, né? A análise individual desse relatório vai acontecer no período de 12 de agosto a 12 de setembro. A realização das visitas de 16 de setembro a 4 de outubro. A elaboração do RA e o prazo final para disponibilização no sistema SAGE, no período de 1º a 11 de outubro. A análise desses resultados, que seria uma revisão geral desse relatório de avaliação, no período de 14 a 25 de outubro, e o envio desse relatório de avaliação para as EPDIs participantes do ciclo, no período de 28 de outubro a 8 de novembro. Também temos a capacitação do PMG, que é o Plano de Melhoria de Gestão, que vai estar acontecendo nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, dia 4 e 5 de novembro, na região Nordeste e Sudeste, dia 7 e 8. O apoio à elaboração do plano de gestão, dia 25 a 29, Centro-Oeste, Norte e Sul, e de 2 a 6 de dezembro, Nordeste e Sudeste. E o prazo para a conclusão desse plano de melhoria de gestão, nós temos até o dia 28 de fevereiro de 2014. E o próximo seminário, que acontece anualmente, né, vai estar acontecendo de 6 a 7 de março, aqui em Brasília, onde a gente vai estar divulgando o ciclo 2013 e, se Deus quiser, abrindo o ciclo de 2014. Eu gostaria de pedir para vocês também, nós temos aqui o Twitter e o Facebook da ABIPT do Programa Excelência, todas as informações, mudança de calendário, datas, eventos, a gente divulga nesses dois meios aqui de redes sociais, além do nosso informe Gestão CIT e todos os outros meios de comunicação do portal da ABIPT, portal da Excelência, a gente mantém sempre eles todos atualizados. É isso que eu queria passar para vocês. Agradeço novamente a presença. Obrigada. Agora, para encerrar o seminário 2013, convido a presidente da ABIPT, doutora Isa Acef dos Santos, para compor a mesa. Mas eu espero que vocês tenham tido esses quase 3 dias de bastante aproveitamento. Vocês viram que um dos fatores mais importantes desse programa é esse momento em que você assiste às exposições do benchmarking. É importante porque você pode fazer um benchmarking e estabelecer algumas ações no teu instituto ou na tua organização para aprimorar as atividades, o desempenho, e também porque eu tiro por mim. Eu fiquei ali assistindo uma porção de exposições e dizer, isso aí a minha instituição já tem e está muito melhor. Isso aí a minha instituição não tem, eu vou tentar melhorar. Eu acho que essa é a grande vantagem do programa de excelência. Nós temos feito um esforço muito grande. Gostaria que vocês, cada vez, participassem mais. Nós, tecnicamente, eu diria, e pela minha experiência, que nós temos, tecnicamente, pessoas da maior capacidade, mas nós temos algumas fragilidades de gestão.
Então, eu acho que esse é um instrumento que nos ajuda muito a melhorar o desempenho das nossas instituições e, assim, nós podermos melhor atingir as metas colocadas, determinadas nas nossas gestões estratégicas. Que a gestão estratégica nos diz qual é a missão, qual é a visão, onde eu estou e onde eu quero chegar, e os valores da instituição. E o programa de excelência trabalha com indicadores, e os indicadores é que nos orientam a mensurar o resultado das nossas atividades, todo aquele esforço que nós colocamos a serviço das nossas instituições e, consequentemente, a serviço do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que nós somos uma parcela da maior valia, especialmente quando se fala de inovação. Qual é a grande ponte entre a empresa e a academia? São os institutos de tecnologia. Esse tem uma missão importantíssima nesse contexto. Então, senhores, eu queria só agradecer a participação, mais uma vez, apesar da Bibiana já ter feito isso, mas que nós continuemos coesos naquelas atividades, naquelas ações que estão agregando ou que agregam valor ao nosso desempenho, à nossa participação, e que a nossa participação seja cada vez mais efetiva e que nós possamos ajudar o nosso país a crescer e a dominar, porque, embora nós tenhamos tido um desempenho muito bom nos últimos anos, nós ainda deixamos muito a desejar se nos compararmos com outras nações, com outros países. Mas, muito obrigada. Eu queria também aproveitar aqui para agradecer o MCTI, que tem nos ajudado muito nesses últimos, no estabelecimento e no desempenho, na oportunidade que nós estamos tendo de poder proporcionar isso aos nossos associados. A UFNQ, que tem sido um parceiro ativo, como a GES Pública, a FINEP, aqui na pessoa do nosso querido Manuel Cecílio. A FINEP é quem financia diretamente, durante todos esses anos da existência desse programa, e nos proporciona a poder realizá-lo. Eu não poderia deixar também, nesse momento, de agradecer aos nossos colaboradores da BIPT, que não medem esforços para que esse programa esteja sempre ativo, permanente, eu diria up-to-date. As instituições públicas, elas têm sido muito parceiras, têm entendido muito o nosso esforço para poder consolidar cada dia mais essa instituição. Mas, como há uma lentidão própria da máquina pública, nós estamos hoje, essa semana, nós abrimos esse encontro, esse evento, com recursos ainda do ano anterior, porque esse programa ele é financiado a cada 2 anos, para 2 anos. O projeto que a gente entra na FINEP é para 2 anos. Então, ele será liberado, eu não tenho nenhuma dúvida que a FINEP e o MCTI liberarão para o ano de 2013, mas para que vocês vejam qual é a capacidade, o desempenho dos nossos colaboradores da ABIPT, no sentido de uma instituição que não tinha 0 de orçamento, hoje nós somos capazes de abrir um evento desse com toda a segurança de que podemos continuar e que não vai ter nenhuma interrupção. Por quê? Porque há um controle absoluto das finanças e toda a energia é feita em função dos nossos associados, porque ela existe para melhorar, para ajudar, para complementar toda a atividade e o esforço dos nossos associados.
Então, nós estamos abrindo hoje ainda com os recursos do período do biênio anterior. A Embrapa, que tem sido um parceiro efetivo, nunca nos negou espaço e nem a outras reivindicações feitas. O Inmetro, que tem sido também muito parceiro, a Fiocruz do Rio de Janeiro, a FAPERN de Natal, o ITPS, que é do Nordeste, que houve, a moça falou aqui sobre o Programa de Gestão do Conhecimento, o trabalho deles, o INT do Rio de Janeiro, o Tecpar de Curitiba, a SENCT de Anápolis, Goiás, o Itaú de Campinas, o Instituto Eldorado, que fez a apresentação hoje à tarde, a SECT do Amazonas, o SENAI do Mato Grosso, CTC Mato Grosso, CTC Mate Criciúma, desculpa aí, a FAPTEC de Aracaju. Então, esperamos que no próximo evento dessa natureza nós tenhamos outros institutos aqui fazendo as suas apresentações de determinadas áreas para que nós possamos ter uma amplitude desse benchmark e possamos cada vez mais sermos vitoriosos, porque se nós temos indicadores, se nós temos pessoal qualificado, se nós temos pessoas determinadas para que possamos crescer e ser considerada importante nesse cenário, nós só podemos ser felizes, né? Porque quem trabalha com ciência e tecnologia sempre trabalha com dificuldade, porquanto não temos que ter medo das dificuldades. Se eu digo aos meus colegas de FUCAP que quem nasceu na Amazônia já nasceu com dificuldade, por que ter medo delas? Não é? Temos que enfrentar. E eu acho que essa é a nossa luta, essa é a nossa vontade, e ela só depende da nossa determinação. Senhores, muito obrigada e até o próximo evento. Encerrada esta solenidade, a ABIPT agradece a todos que, com suas presenças, engrandeceram este evento e convida os presentes a aderirem ao Programa de Excelência na Gestão e a participarem no saguão do auditório do nosso coffee break de encerramento. Obrigada pela companhia, boa viagem e uma ótima noite.